Muito bem, seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje de um assunto muito especial para quem tem um desequilíbrio no seu açúcar do sangue. Nós vamos falar 7 frutas que ajudam a controlar o açúcar do seu sangue. E outra, a primeira, geralmente o pessoal passa reto no mercado, esquece completamente de como que essa fruta poderosa, um grande substância dentro dela que eu vou falar para vocês, pode mudar a sua realidade e o seu nível de açúcar dentro do seu sangue. Tá ok? Então, vem comigo, a gente vai começar a conversar e falar sobre isso. Primeira coisa, se você tem diabetes, se você é pré-diabético, se você tem açúcar alto e se você tem algum desequilíbrio de insulina, glicose no teu sangue, já ficou com muito medo de comer alguma fruta e essa fruta desequilibrar todos os seus níveis de sangue, dos seus exames de sangue. Isso é para você. Sabia que existem frutas simples, baratas e que você acha em qualquer feira que vai ajudar teu corpo a lidar melhor com o açúcar do dia a dia? E outra, tem um número que é o número um, que é o primeiro dessa lista, que quase certamente você já viu no mercado, ouviu em algumas coisas, mas passou reto, ignorou ou não deu muita importância, sem imaginar do que ele é capaz de fazer para o seu bem-estar e para a sua saúde. Eu vou te mostrar sete frutas que começando exatamente da número 7 e subindo até a número um, e vai ficar até o final aqui comigo para você descobrir qual é essa número um, porque ela é poderosa, ok? Por quê? Porque lá eu vou entregar para você uma dica prática, lá no finalzinho. Uma dica prática para você entender como é que você pode ter saúde dentro da sua casa, no seu dia a dia, na sua rotina, de maneira fácil, eficaz e barata, tá? Um truque de combinação com alimentos que pode fazer a mudança da forma como você se alimenta, das frutas que eu quero te dizer e das frutas que você come no seu dia a dia, a qual muitas vezes as frutas estão te fazendo mal ou você está negligenciando aquelas frutas que vão te fazer bem. E aí você está se abdicando, fala, não, fruta faz mal, vai piorar meu índice de açúcar no corpo, então não vou comer. Então, vem comigo, já aproveita, deixa um like aí. E é isso que acaba me ajudando para poder co- contribuir para o crescimento desse canal. Mas além disso, você que sabe que essa informação é importante, leva a informação como um agente de transformação nas vidas das outras pessoas. Então pega esse link, encaminha esse vídeo aí para o seu amigo, para o seu vizinho. Vamos colocar em termos das pessoas que se interessam e melhor, gerar saúde para as outras pessoas, não só para a gente estar ali coordenando, encontrando nossa alimentação, contribuindo para o nosso bem-estar, mas transbordando naquele vizinho, naquele colega que você sabe que ele está precisando, tá bom? Então, deixa aqui um comentário rapidinho de como é que tá o dia a dia do seu alimento, de que frutas você come, de que cidade você é, da onde você está assistindo, porque cada cidade do nosso país tem uma influência, tem uma cultura de alimento, tem uma cultura das frutas que comem, e eu vou estar olhando isso e respondendo para vocês. E isso é muito interessante, que eu quero saber a realidade de cada um. Ok? Então, antes das frutas, quero te passar um dado. Um número que assusta. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil já tem cerca mais de 20 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Ou seja, o problema, a doença diabetes, já está instalada. E tem muita gente, ou seja, esse número é muito maior, que são pessoas que convivem com alterações de glicose e não sabem, nem imaginam. Porque vocês sabem que a diabetes é o estado onde a diabetes, o açúcar já alterou o bom funcionamento do nosso corpo, atacou todo o sistema nervoso e começou a degenerar. Então altera a sensibilidade, altera muitas vezes o formigamento, e isso é demasiadamente importante. Só que antes de ter a diabetes, ele altera os índices de glicose no nosso sangue. E a glicose começa a mostrar que a coisa não está indo bem. E isso tem um número ainda maior desses 20 milhões que eu falei para vocês acontecendo no nosso dia a dia. E você pode ser uma delas. E às vezes a gente acha que aquilo é temporário. Você já viu o carro acelerando como fosse no autódromo de Fórmula 1 e você não dá importância, achar que o carro vai ficar bom depois?
que ele vai se curar sozinho, não é bem assim, não, tá? Nosso corpo precisa de cuidado e atenção, senão vai acabar desencadeando algo ainda pior que muitas vezes o pessoal ignora. Por isso, essa conversa de hoje é tão importante para você. E aqui eu preciso desfazer, na verdade, um mito. Muita gente, e não é pouca não, muita gente pensa que é exatamente que a fruta que tem açúcar, um alto nível de açúcar, não pode comer fruta, né? O pessoal que tem esse índice de açúcar no corpo falou, tá muito alto, eu não vou comer não. E as frutas que têm muito açúcar também falou, são piores ainda. Tem uma certa razão nisso, mas existem frutas poderosas que não têm esse nível de açúcar dentro delas altíssimo que você pode estar comendo. E eu vou estar falando com você sobre isso. É exatamente muitas vezes que as pessoas pensam que tem açúcar alto no corpo, não pode comer fruta e acaba se limitando. Muitas vezes desfrutando de um momento gostoso, comendo uma fruta que refresca, ou até mesmo negligenciando, deixando de se cuidar, porque está deixando de trazer coisas importantes que tem dentro da fruta para a tua saúde. E é exatamente isso que eu vou falar. Ao contrário de que muita gente pensa, do que espalha-se por muita gente na internet, as coisas não são bem assim. A fruta certa, na quantidade certa, faz parte de uma alimentação equilibrada e isso muda tudo. É simplesmente saber escolher como fazer. Então, deixa eu explicar algo simples. As frutas, elas têm açúcar. É um açúcar natural chamado frutose. Mas elas não vêm embalada, né? Elas têm fibras, elas vêm com uma película embaixo. As coisas, frutas que vêm embalada, desconfie. Tem muitas coisas aditivadas, muitos açúcares embutidos dentro dela. Essas frutas naturais, elas vêm embaladas, mas é o que do quê? Dessa película, dessa casca. E essa casca é muito poderosa em uma substância que ajuda demais o nosso corpo, as fibras. Essas fibras, elas funcionam como um freio. Ou seja, solta o açúcar devagarzinho, pouquinho em pouquinho, e aí como fosse uma torneira que estivesse pingando de forma constante esse açúcar na nossa corrente sanguínea. Automaticamente, o nosso corpo dá conta de poder processar aquilo que está sendo gotejado. Ou seja, pouca quantidade, por mais que seja durante aquele tempo que você está comendo a fruta, o corpo consegue processar e aceitar aquilo como uma coisa boa, ok? Agora, quando você, por exemplo, pega aquilo tudo e transforma aquela fruta num suco, e o suco coado ainda, é como tivesse aberto uma torneira no máximo. Então, uma velocidade muito alta. Então, essa velocidade é medida pelo tanto de açúcar, do índice glicêmico que é jogado na sua corrente sanguínea. Então, quanto mais baixo, mais devagar o açúcar entra no seu sangue. E melhor fica para você absorver. Agora, quanto mais alto tiver esse açúcar concentrado e sendo derramado na sua corrente sanguínea, pior é. O corpo não processa essa quantidade de açúcar de uma vez só. É um exemplo muito simples para você poder entender. Sabe aquele pessoal que vai tomar uma garapa, um suco do caldo da cana? Aquele tem um açúcar muito alto e o teu corpo não consegue processar. O que que acontece? Ele desliga, vem aquele sono muito forte e tem uma necessidade muito imediata de tirar um cochilo, de um sono que é uma hiperglicemia, um excesso de açúcar no corpo, e aí você dorme para poder dar conta de pegar toda aquela energia e destinar para a regulação do excesso de açúcar no seu corpo. E é exatamente isso que o corpo pede. Ele tem que desligar. E isso não pode acontecer, não é saudável. Então guarda esse nome, tá? Essa glicemia, porque ela vai aparecer bastante na nossa conversa de hoje. E é claro, esses valores podem variar conforme a fruta. Cada fruta é diferente. Maçã, pera é diferente de uma melancia, tá? Então os pontos de maturação de cada uma também tem essas variáveis. E aí você acaba muitas vezes não entendendo esses detalhes, o que muda completamente o jogo aqui dessas dicas que eu quero dar hoje para vocês. Então vamos lá. Sete frutas e vamos começar com uma contagem regressiva. Primeira fruta é uma fruta que não é muito rotineira, é a pera. A pera, ela tem um índice glicêmico baixo. Ela costuma estar ali em torno de uma faixa de uns 30 e poucos. E ela é rica em água e fibra.
E essa fibra está principalmente na casca. Essas fibras seguram o açúcar e vai soltando gradativamente, ou seja, pouco a pouco. E aí eu chamo essa fruta, a pera, de uma fruta da paciência. Ela libera açúcar devagar e sem criar alguns picos, né? Você não tem aquele excesso de açúcar e depois cai. Exatamente, por exemplo, a cana-de-açúcar que eu falei para vocês. Então, o que que é a dica? Pega a pera e coma ela com casca. Nela, que vai estar exatamente a parte da fibra e o açúcar vai ser liberado gradativamente com a água que ela tem. Vai ser uma excelente fruta para vocês poderem saborear. E isso vai te dar também a possibilidade de você comer uma fruta. Segunda fruta, nossa sexta dica de fruta que a gente está falando é a maçã. A maçã, ela tem um índice glicêmico baixo também, praticamente ali a mesma coisa da pera que eu falei para vocês. Ela guarda um segredo, a casca. Essa casca específica da maçã, ela tem uma substância chamada pectina. Essa pectina é uma fibra que forma um gel no estômago e desacelera a chegada do açúcar no nosso sangue. Então, estudos citados pela Associação Americana de Diabetes sugere que quem que você come uma maçã de forma regular, exatamente frutas ricas nessa substância antioxidante, a pectina, tende a ter um risco menor de diabetes tipo 2, tá? É claro que precisa de mais estudos, como sempre, aquilo tem confirmações. Mas para você entender, o diabetes tipo 2, ela é diabetes adquirida. Ou seja, você não nasceu com ela, você foi adquirindo conforme o tempo da sua vida, que começa na infância, na adolescência, onde come muito açúcar e o corpo não começa a dar conta. Só que a gente começa a mudar nossas papilas gustativas e que a gente continua querendo muito doce. E aí o teu corpo começa a não dar conta. E aí compromete a capacidade dele processar a nosso açúcar no nosso corpo. E aí você acaba tendo uma disfunção e adquirindo a diabetes, mas chamada diabetes tipo 2, que é adquirida, ok? Então, pega a dica aí que esse estudo da maçã. De novo, come com casca. Maçã descascada perde a grande parte da sua graça como função terapêutica para o nosso dia a dia, tá? Agora, nossa quinta fruta. A nossa quinta fruta é uma laranja. Pô, Marcelo, laranja. Eu já tomo um suco de laranja e eu não posso. O pessoal já me falou, mas é uma laranja inteira. Guarda isso. Laranja inteira. O que que acontece? Agora, aqui gera geralmente muita confusão. Não, então presta atenção aqui comigo. Muita gente fala exatamente o que eu falei. O laranja tem muito açúcar. Tem mesmo. A laranja nada, não é pura, né? É água com açúcar. Laranja inteira muda tudo. Ela tem gomos, ela tem fibras, ela costuma ter baixo índice glicêmico, ela tem substância na casca, na parte branca, ajuda até a emagrecer, tá? E ela é bem diferente do suco coado. O suco coado é exatamente o grande problema disso. Então, o problema não é a laranja, é o suco. Então, o suco coado, ela vai perdendo essas fibras. Ela tira essa parte branca, pega só o açúcar que está ali no sumo e vira quase uma água com açúcar puro, né? Ela tem muita caloria, muita caloria. E geralmente, uma laranja inteira solta o açúcar devagar, né? Então, quando você vai comer ela devagar, ela de forma inteira com a parte branca, o açúcar é liberado gradativamente. Agora, um copo de açúcar, pensa aqui comigo, é muito diferente. É como se fosse uma coisa de ladeira abaixo, que despenca tudo. Você vai pegar para fazer um suco de laranja, quantas laranjas você tem que fazer? Já parou para pensar nisso? Quantas laranjas você tem que espremer para criar um copo de suco de laranja? Coloca um gelinho, que esse calor maravilhoso, né? No verão, é bom. E aí você joga fora toda a fibra. Quanto de açúcar que entra na sua corrente sanguínea de uma vez? É como se você estivesse consumindo o açúcar de 5 laranjas de uma vez só. Você já parou para pensar? Que aí você acha que é normal, vai para o restaurante, pega um suco de laranja, tá dieta. Nem para dieta tá servindo. Porque o índice calórico de um suco de laranja é muito alto. Não significa que você está tomando um suco de laranja, está sendo saudável, ok? Não vou nem falar dos industrializados, tá? Então, regra simples: coma a fruta, não beba a fruta. Essa dica é preciosa. De novo, come a fruta com casca, né? A laranja vai tirar
a parte externa, come com a parte branca, e mas não beba a fruta. Ok? Vamos seguir. Antes da 4, né? Da nossa quarta fruta, aqui eu quero te falar uma coisa. As 4 frutas que vêm a partir de agora, elas são muito interessantes. E tem muita gente que acaba subestimando elas. E são justamente as coisas interessantes dessa lista que mais importa, que a gente vai falar que são essas 4 frutas. Então, se você parar de assistir ele agora, você vai perder exatamente uma parte mais importante desse conteúdo que eu estou passando para vocês. Então, faz um favor rapidinho. Pega essa informação. Se ela está te ajudando, já dá uma curtida, dá um like. Assine o sininho aí para você ganhar um alerta quando eu fizer novos vídeos e você receber mais uma dica para você cuidar da sua saúde, mais uma dica para você tomar governo da sua vida e mudar a sua realidade e prolongar a sua qualidade de vida, melhorar a sua qualidade de vida, prolongar o seu tempo de vida. Isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal, isso ajuda demais a levar essa mensagem para as outras pessoas. Quanto mais o canal é assinalado, mais o YouTube entrega esses vídeos para as pessoas e mais pessoas ficam sabendo dessas dicas, fechado? Então, segura firme, vem comigo, vamos começar exatamente as nossas 4 frutas que a gente vai começar a falar agora. E a nossa quarta fruta, muitas vezes negligenciada, esquecida, é o abacate. Isso mesmo, o abacate é fruta, e talvez a mais antiga de que tem açúcar, de que tem quem tem açúcar alto de utilizar ela, né? Muitas vezes é negligenciado, não é passado de geração em geração, isso que eu quero te dizer. Então aqui vai um detalhe importante. O abacate nem faz muito sentido falar que tem índice glicêmico, ok? Por quê? Porque o índice glicêmico do abacate, o índice glicêmico por si só, ele é medido pela velocidade que o açúcar de um alimento entra no nosso sangue. Então, só que o abacate, quando você pega esse índice glicêmico dele, quase não tem açúcar nenhum. Pode ver que ele não é tão doce, né? Ô, volta aqui comigo. O impacto dele na glicemia costuma ser muito baixo. Então, o que que ele tem que sobra são as gorduras boas. O abacate ele tem ômega 3, ômega 6, e isso é exatamente o que ajuda o nosso corpo a equilibrar, a melhorar a nossa insulina. Porque a insulina muitas vezes causa uma inflamação. Mas os ômegas, eles são anti-inflamatórios. Além da própria fibra e o potássio, que vai ajudar na pressão. Então o abacate acaba sendo uma ferramenta muito poderosa. E muita gente fora acaba fugindo do abacate, achando que ele tem essa gordura, que é os ômega 3 e ômega 6, que são gorduras que engordam. É um conceito até errado. Inclusive, a gente falou sobre o ovo também, que também estava dentro desse conceito. É um outro vídeo que eu vi. Vai lá no meu canal, busca ele, veja ele, que vai mudar a sua realidade com o ovo, tá ok? Então acaba trocando tudo isso por uma coisa muitas vezes pior. Ah, então tira o abacate, eu vou comentar uma coisa, e aí tá a coisa que prejudica você, tá? Porque existem muitas coisas que são muito pior que o abacate e as pessoas negligenciam isso. Então, ó, pega ali, ó, meio abacate, pega no almoço, num lanche da tarde, aí uma boa medida para você, exatamente o que tá ali. Pega de puro, tá? Coloca um fiozinho de limão, aquele azedinho, vai misturar, vai dar um gosto gostoso sem açúcar, é claro, e aí você vai ter exatamente fibra, potássio, ômega 3, ômega 6 para sua dieta que tá ali, ok? Então vamos lá. Número 3, nossa amiga muito comum no Brasil, goiaba. Chegamos aqui então no nosso elemento 3. A goiaba é muito poderosa, então presta atenção. Essa goiaba é uma joia brasileira, tá? A gente valoriza muitas vezes ela de forma pouco valorizada. Os índices glicêmicos dela é baixo, ela é em torno dos 30, como está ali na maçã, na pera que eu falei para vocês. Só que ela é rica em fibras. Fibras estão dentro dela. E você já sabe que eu já falei para você que a fibra ajuda a soltar o açúcar de forma gradativa. Então olha só, uma única goiaba chega a ter várias vezes também um alto nível de vitamina C maior que uma laranja. Você sabia disso? Então eu falava, a vitamina C é um antioxidante. Então junta comigo. Fibra, antioxidante, doce, fica muito bom para você. Então eu já conversei com muita gente que cresceu ouvindo que a goiaba engordava, né? Até era meio que proibida.
E é até o contrário, a gente vê. Eu tô te falando, fibra, vitamina C é bem oposto do que a gente tem no conceito popular muitas vezes. Tinha inclusive uma senhora que trocava a goiaba por biscoito integral. E aí, quando a gente foi ver o que tinha nesse biscoito integral, ela achando que era uma coisa insaudável, ela acabou comparando esses dois, ela viu que o biscoito tinha mais açúcar, né? E quase nenhuma fibra do que a goiaba. Então a goiaba ganha de longe nisso aí que a gente nosso dia a dia, tá? Meia goiabinha ali, corta em vários pedacinhos e vai comendo devagar. Isso também vai te dar a sua saciedade, ok? Então pega a goiaba depois do almoço. Essa é a dica da goiaba, ó. Meia goiaba, depois do almoço, corta em vários pedacinhos, vai comendo devagar e substitui esse docinho, esse biscoito aí, vai ficar mais barato. Aproveita quando ela estiver na safra e aí você vai ter uma sobremesa muito boa para você. Agora vem comigo, vamos falar o número 2. Quem será que você imagina que é o número 2? Nosso número 2 é o limão. Muita gente nem pensa no limão como fruta, mas ele é, ok? É um dos aliados mais baratos que a gente tem dentro da nossa casa. Agora mesmo, se você procurar, aí vai ter o limão dentro da sua casa. Então, com o limão, a lógica, obviamente, é um pouco diferente, né? Não interessa o índice glicêmico dele, porque ninguém também vai comer um limão puro com uma quantidade que ele vai ter essa frutose dentro dele, mas ele tem. Inclusive, tem o Luciano Subirá, ele é o autor de um livro que ele fez um jejum ao ponto dele saborear a frutose do limão, dele pegar um limão puro e falar: Meu, isso aqui está doce. Então tem frutose, tem açúcar no nosso limão, ok? O que importa é exatamente o efeito que ele tem na nossa refeição como inteiro. O ácido do limão, ele pode ajudar a retardar o esvaziamento do estômago. Então o estômago vai estar ali com toda a nossa comida dentro, o limão vai entrar e vai começar a liberar essa comida de forma mais lenta, mais devagar. Então, quando exatamente ele está atuando na refeição, ele acaba sendo um auxiliador. Na prática, a comida que você come, né, junto com ele, libera o açúcar mais devagar durante essa refeição. E aí vai apertar como se fosse um freio numa descida, né? Então, o freio não é a fruta. O que ele faz é o que o resto do prato. Ou seja, tem todo o açúcar do alimento ali. O freio segura essa liberação daquela comida no estômago e aquilo vai ser liberado devagarzinho. E aí isso vai ser muito importante. Como é que você vai fazer isso na prática? Pega a dica. Você vai espremer meio limão na salada, por exemplo, no seu peixe, numa água antes da refeição, pouca quantidade. E exatamente já cria uma atitude simples no seu dia a dia e o limão não substitui nada, mas acaba sendo um grande parceiro do seu dia a dia. Poderoso, ok? Você percebe que a construção disso tudo é o que muitas vezes dá resultado? Você troca sua fruta, você pega a fruta que põe importa para você, você acrescenta um limão na salada que você está comendo na sua refeição, e isso em conjunto acaba exatamente contribuindo para o alimento ser liberado gradativamente, o açúcar não ser uma bomba dentro da sua corrente sanguínea e o teu corpo processar isso tudo, tá? Esse hábito vai mudar o seu comportamento muda o seu futuro. Isso é muito, muito poderoso, ok? Vem comigo, que agora nós vamos para número um. Número um, nossas frutas roxas. Por exemplo, mirtilo. É o mirtilo. Sabe, vamos falar do mirtilo. Aquela fruta pequenininha, azul, arroxeada, também chamada de blueberry, né? Parece mais uma fruta bonita, mas ela tem uma ciência poderosa por trás. Uma pesquisa que feita nos Estados Unidos acompanhou exatamente adultos obesos com sobrepeso e exatamente com uma resistência de insulina, que é o começo do problema do que a gente está falando, que vem antes da diabetes. Então já está todo o quadro favorecendo que ia dar ruim. Então, eles, durante 6 semanas, olha, um mês e meio, eles pegaram um grupo e colocaram uma boa quantidade de mirtilo. O resultado acabou surpreendendo. Por quê? Porque a resposta do grupo que tinha essa insulina melhorou em torno de 22%. É um número muito bom. Contra, por exemplo, 5% do grupo que não tomou nada desse mirtilo. Mas aqui eu preciso ser bem honesto para você.
Todo estudo é constituído de uma série de variáveis, né? Por quê? Porque é assim que a gente trabalha nesse canal, sempre com verdade e falando os detalhes que muitas vezes as pessoas são negligenciadas. O estudo, ele foi um estudo pequeno, mas é um estudo extremamente prático e funcional. A dose que foi usada foi uma dose alta, uma quantidade grande desse mirtilo. Então, bem mais do que geralmente a gente costuma comer no dia a dia, por exemplo. Ou seja, meia xícara não vai fazer esse mesmo efeito de 22%, né? Então, mais estudos estão sendo feitos, estão desenvolvendo, mas o que a ciência mostra? Uma direção muito animadora. Não é uma promessa milagrosa, tá? Por quê? Porque o tipo de alimento que as pessoas estão comendo nos Estados Unidos é diferente do tipo do Brasil, o sobrepeso é diferente, né? O tipo de gordura é diferente. Então, tem muito detalhe. Parte interessante da ciência é exatamente tá na cor, nesse pigmento que eles analisaram. Isso que importa. Cada pigmento dos alimentos roxos, no caso do mirtilo, tem uma substância chamada antocianina. Essa substância, a antocianina, tem exatamente uma ação antioxidante, anti-inflamatória, ela reduz o pH, a agressão dos alimentos que inflamam o nosso corpo. E isso ajuda exatamente no processo de ligação da inflamação que o açúcar, o excesso de açúcar causa no nosso corpo. E aí vem uma das raízes mais complicadas de degeneração da diabetes tipo 2 que acontece no dia a dia, ok? Mas eu acho que eu sei que você está pensando assim, Marcelo, Marcelo. Mirtilo é caro, eu não sei nem o que é, para dizer a verdade. É difícil de achar, principalmente em muitas cidades no Brasil. E aqui tá a melhor parte. Que eu sempre falo para vocês. Nós vamos falar de ciência, trazer o artigo, mas a gente também tem a solução. Você não precisa pegar o mirtilo importado, ok? O Brasil também já produz mirtilo, mas o Brasil é um país cheio de frutas roxas com a mesma substância, com a mesma antocianina. Quais delas, Marcelo? Anota aí. Uma que todo mundo acaba esquecendo. Jabuticaba. Nota outra. Amora preta. Uva roxa. E o nosso açaí. Só que é o açaí sem açúcar, ok? O açaí sem açúcar é outra coisa. Não vai pegar o açaí com corante, açucarado, doce, que aí você perdeu toda a qualidade dele, ok? Todas essas frutas, elas carregam o mesmo pigmento, que é poderoso, muitas vezes por um preço, obviamente, bem menor. O mirtilo congelado, quando você acha na promoção, aí beleza, compra ele lá, deixa ele guardado, pega ele no verão, vai beliscando ele congelado, mantém todas essas propriedades e você pode estar comendo. Mas essas outras frutas que eu estou te falando também funcionam muito bem, ok? Pega a dica agora que eu falo das frutas roxas. Uma pequena porção, por exemplo, do mirtilo ou qualquer outra fruta roxa que eu te falei aí, ela soma essas antocianinas de forma poderosa. Coloca isso na sua rotina. Escolha barato e mais fácil. Veja a fruta da sua região e aí automaticamente você já consegue ter isso no seu cardápio. E aí você consegue ter um agente antioxidante poderoso no seu corpo diariamente. E a constância toda a diferença. Ok? Vem comigo agora. Faz uma recapitulação. Sete frutas: pera, maçã, laranja inteira, abacate, goiaba, limão e frutas roxas, mirtilo, jabuticaba, framboesa, uva roxa, ok? São sete frutas acessíveis para o seu dia a dia. Você pode encontrar na feira. Então, acaba ali, ajuda o teu corpo a poder antioxidar, anti-inflamatório, melhorar o seu dia a dia e a reduzir o seu açúcar, ok? E faz o seguinte, em vez de eu ficar repetindo aí todas essas frutas, faz um print na tela aí, vou colocar essas frutas para você. Você vai exatamente fazer um print e vai levar para a feira para saber as frutas que você tem que comprar. Pega esse print, já manda alguém da família. Ela fala, essas frutas aqui reduzem açúcar, vai te ajudar a melhorar o teu índice glicêmico. Pode mandar para ela. E aí, exatamente, você vai ter um grande poder na sua mão de poder ajudar os outros e acertar o que você precisa comprar na fruta, ok? Agora vem comigo, que eu não esqueci aquela dica que te prometi lá no começo. E aí, a dica é simples, porém muda tudo. Dica de ouro.
Sempre que você for comer uma fruta, combine uma proteína ou uma gordura de boa qualidade, ok? Junto com essa fruta. Então vamos lá, pega ali a maçã. Pega a maçã e um pouquinho de castanha. Pega a goiaba, um pedacinho de um queijo de boa qualidade, um curado, meia cura. Pega o abacate, coloca com ovo cozido. Pode até colocar sal, sal mineral, que tem minerais ali. Isso tudo acaba funcionando como um freio de mão para o açúcar que está entrando na sua corrente sanguínea. E aí ele acaba sendo mais devagar, sendo mais controlado, e aí o teu corpo agradece. Menos energia, menos sofrimento, menos degeneração. E a outra, prefere sempre fruta inteira, né? Lembra que eu falei? Fruta com a casca. Não vai fazer suco, não. O suco é um concentrado de açúcar ali. Mastiga. Isso já começa a mudar tudo dentro do seu corpo. A mastigação ajuda na digestão, ajuda a segurar o açúcar, avisa o teu sistema digestivo que vai vir na comida daquele jeito, já processadinho, ok? Então, presta atenção. Presta atenção. Deixa eu te falar uma outra coisa. Muita atenção aqui. Não é porque que a fruta ela te faz bem que você vai exagerar. O ideal é sempre ter moderação, como tudo na vida. E nunca, jamais, troca um remédio, por exemplo, do seu médico receitou para você por uma fruta. A fruta é uma aliada, ela não é substituta. Tudo que eu mostrei aqui para vocês, eles são complementares aos cuidados que já foram pedidos para você. Nunca vai substituir um acompanhamento médico, uma nutricionista, né? Os seus exames que exatamente você tem que estar fazendo, faça eles. Converse com seu médico, com seu nutricionista, tenha um cuidado com você, eles têm conhecimento para poder direcionar você. E outra coisa, você que está grávida, cuide ou também, você que está grávida ou cuida da criança, vai entrar na mesma, tá? Toma medicamento, toma cuidado, acompanhe seu médico, não vai dar não coma fruta em excesso, não é porque está com vontade, tá? Isso vale um cuidado precioso e vale em dobro porque você não está sozinha, ok? Então vem comigo, que agora, vamos encerrando. Eu quero pedir uma coisa para você. Enquanto você está assistindo aqui, aposto que você lembrou de alguém. Alguém que tem diabetes, alguém que fala que tá açúcar alto, precisa ser teu pai, tua mãe, um parente, um amigo, um vizinho, né? Ou aquela amiga que você cruza de vez em quando na igreja. Então, pega esse conteúdo, manda para ela. Manda esse vídeo para essa pessoa agora, seja por WhatsApp, por vídeo com comentário, share, compartilhar o vídeo. Então, um vídeo desse, numa hora certa, acaba ajudando muita gente. Imagina você ajudando a gente, a pessoa agradecendo, seja só por orçamento, e só no pensamento já vai estar te sendo lucrado, ok? Então, vou deixar aqui duas recomendações para você não parar para aqui a sua melhora. Primeiro, um vídeo sobre jejum, tá lá no meu canal também, e o outro, pega sobre a vitamina D, tá? Vai lá também assiste, poderoso essa dica para você transformar a sua realidade. Meu nome é Marcelo Moreira, fisioterapeuta, naturopata, e aqui a gente fala sobre vida, viva com a sua saúde e bem-estar. Então, viva com a saúde, simples, no seu dia a dia. Se inscreve aqui no canal, manda com o sininho, compartilha aí, ativa ele, a gente se encontra nos próximos vídeos, ok? Muito obrigado, Deus abençoe você.